Investimento não vai te enriquecer. Por mais que possa parecer que eu comecei esse vídeo com um tema um pouco polêmico, você vai entender exatamente do que eu estou falando se assistir esse vídeo até o final. Mas antes de eu te explicar todo esse raciocínio, eu preciso te resumir um pouquinho sobre minha trajetória. Eu comecei no mercado financeiro em novembro de 2016. Como muitos, sem nenhum tostão. Então eu tive que buscar de formas diferentes de gerar renda, de gerar capital, para simplesmente, pelo menos, começar a operar. Nas primeiras semanas, meses ali operando, obviamente eu não consegui ter resultado. Isso pela falta de conhecimento, falta de preparo, pouca experiência, então eu tive que cada vez ir progredindo e melhorando mais. E nesse tempo eu acompanhei vários influencers investidores também que falavam que você precisava investir a longo prazo, que trade não dava certo, falava que simplesmente você precisa viver dos dividendos, se você quisesse ter algo você precisa ali ficar 20, 30 anos investindo, seja ali 500 reais, 300 reais, 100 reais, você vai investindo ali todo mês que daqui a 20 anos, 30 anos você simplesmente consegue ter uma boa condição e aí às vezes comprar um carro, comprar uma casa. Se você quisesse comprar uma casa, você estaria fazendo a escolha errada. Você deve investir e a partir dos rendimentos você simplesmente paga o aluguel com os próprios rendimentos. Então você não pode comprar uma casa, você deve alugar. E aí muitas coisas nesse caminho para mim não foram fazendo muito sentido, porque se eu tinha pouco capital e não tinha muito como gerar essa renda, como que eu simplesmente estaria investindo e por tanto tempo? E muitos daqueles também que estavam falando para você que você não podia ter casa, você precisava viver de aluguel, eles tinham sua própria casa. E aí por conta de muito dessas falácias, eu fui cada vez mais me aprofundando no assunto de trade. Cada vez eu vi mais uma forma ali de multiplicação de capital muito maior do que eu teria nos investimentos. Mas o trade comparado aos investimentos não possui um risco muito maior? Então, o risco ele é muito relativo. O risco é relativo comparado à base de conhecimento que você tem daquele assunto. Então, se um bom trader simplesmente tentar investir em uma empresa e tudo mais, por não saber dominar os fundamentos, entender sobre o longo prazo ou algo do tipo, o risco dele é muito maior de obter um fracasso, não conseguir resultado nos investimentos, do que conseguir no trade. E o inverso também vale. Um bom investidor não conseguir resultado no trade por não possuir domínio, experiência, conhecimento daquela área. Então o risco ele está muito mais atrelado ao seu nível de conhecimento sobre o assunto. Concorda comigo que se a gente estiver atravessando uma rua, o risco não está em atravessar a rua, mas se de fato eu sei atravessar, eu sei passar o momento certo, eu sei observar os perigos ou algo do tipo, no mercado, na vida, em qualquer área, é a mesma coisa. Um outro ponto que fez muito mais sentido eu ir para o lado de trade do que dos investimentos é que a maioria dos influencers, da pessoa que de fato tem um curso de investimento, ela basicamente nunca erra, porque ela de fato te passa algo que supostamente tem um fundamento, só que o seu ganho, o seu lucro, ele vem através do fundamento ou do preço, vem através do preço. E simplesmente se o ativo desvaloriza ali 50%, 70%, mas os fundamentos permanecem, você deve continuar no ativo, ou melhor, comprar mais. Só que simplesmente se você não tiver capital, se você tiver tendo que alocar cada vez mais, você vai precisar de quê? De uma boa outra profissão. Então, o investimento, ele não é uma profissão. O trader, ele é uma profissão. Você executa, você faz o seu resultado, você trabalha, você acompanha um gráfico. Os investimentos não. Você tem uma profissão principal e você vai deixar o seu capital lá para gerar rendimento. Não é que eu fale para você que não deve investir não é legal ou algo do tipo, mas entenda de fato a principal diferença entre os dois. Um gera renda, o outro multiplica a renda gerada pela sua profissão principal. E aí quando eu digo para você que o investimento ele não vai te enriquecer, é porque não é o investimento que faz isso, é de fato a sua profissão principal. Então a maioria dos investidores, dos influencers, eles querem de fato te trazer a forma de você viver dos dividendos, viver dos investimentos, mas eles conseguem outras fontes de rendas muito mais relevantes do que você conseguiria, do que você consegue quando o mercado está em queda. Então faz muito mais sentido, se você lucra com base no preço, você lucra se o mercado subir, ou você poderia no trade lucrar também com o mercado em queda,
você estar mais atrelado à área de trade do que você tá atrelado à área de investidor? Porque se o fundamento ele cai 80%, ainda faz sentido você continuar comprando esse ativo, você continuar segurando aquela posição negativa da sua carteira. Só que o trade não. O trade, às vezes, quando eu compartilho uma análise como essa daqui de 15 vezes o risco, eu compartilhei antecipado no Bitcoin, você pode conferir aqui, a mais recente também, você pode conferir que eu botei uma taxa, eu botei uma região de compra exatamente, eu desenhei o que o ativo faria. Então, simplesmente, se ele perde aquela região e não faz conforme eu desenhei, eu estaria errado. Agora, no fundamento, não. Se o cara fala simplesmente compra esse ativo daqui, porque ele tem fundamento e ele faz o inverso, ele cai em 50%, 80%, ele fala, Você deve comprar mais. Eu te disse que era a longo prazo. então você entende que é uma parada meio que não tem erro, não tem uma margem para de fato errar, só que tem uma margem muito grande sim para perder dinheiro. Um outro ponto que eles também costumam comentar muito é que você nunca pode antecipar os seus sonhos. E por parte sim está correto. Mas você precisa entender também que os seus sonhos e objetivos, eles vão ser diferentes em cada fase da sua vida. Por exemplo, quando eu era mais novo, um Beyblade com tampinha de detergente ou algo do tipo, por mais barato que seja, eu me amarrava, curtia. Ou várias coisas que você poderia fazer quando era mais novo. Às vezes ter uma bola só na rua já te divertia. O que acontece é que às vezes, por mais que você tenha esse capital para ter as coisas que você gostava quando era mais novo, você pode até adquirir. Pô, eu sempre tive o sonho de ter aquilo, eu sempre tive o sonho de ter aquele videogame. Você hoje adquirir. Mas a forma como você vai curtir aquilo e o seu desejo de ter aquilo nem vai ser o mesmo. Talvez você nem queira, mesmo que você tenha condição, você não vai querer mais adquirir isso. Então não tem como você falar que algo que você vai poder comprar agora, você não vai poder comprar porque você precisa investir para daqui a 20 anos, 30 anos adquirir aquilo, seja algo válido. Porque o que mais se vê aí é talvez investidores que ficaram 50 anos, 60 anos priorizando somente os investimentos e agora com 50, 60 anos o cara não quer ter um carro legal, o cara não quer ter uma casa, o cara só quer ter um conforto e vai continuar investindo. Por quê? Porque agora no final da vida o prazer já não é mais em às vezes curtir alguma coisa específica, às vezes no conforto, às vezes você tá sossegado, às vezes você não tá ligando mais pra nada. Então simplesmente a curtir, mesmo que você conseguiu aquele capital depois de 60 anos, 50 anos através dos investimentos, através dos rendimentos, você não tem mais desejo em curtir basicamente nada que você foi desejando ao longo da sua vida toda. E quando a gente joga para longo prazo também, a gente tá falando de algo que é totalmente incerto, não tem como a gente saber o futuro. Então imagine que você simplesmente fique a vida toda ali investindo, pensando assim, ah não, preciso ter um momento certo para adquirir meu carro, minha moto. E aí simplesmente você sofre um acidente, pô, Deus queira que não, mas tipo assim, imagine que alguma coisa aconteça e você depois tem até condição de ter aquele capital, mas simplesmente não vai conseguir nunca ter a sensação que você tinha antes de curtir aquilo. Imagina o quão em choque vai ficar a sua cabeça, sabe? E aí quando eu falo isso, há uma diferença muito grande de você ser irresponsável, de você simplesmente saber as prioridades que você tem na sua vida. Porque uma coisa é você sair, Zé, realmente, você tem razão, então tem que sair adquirindo vários sonhos e tudo mais. Não, você precisa ter prioridades, objetivos, saber o que você quer conquistar e também você vai dispor ao conhecimento e o risco para conseguir aquele seu objetivo em muito menos tempo. Porque o retorno está atrelado ao risco que você assume. Quanto mais você foge de risco, quanto mais você quer o conforto, como a maioria das pessoas procuram, simplesmente menos retorno você tem. Resultados que eu tive no trade, como esse aqui que você pode conferir com 19 anos, com 20 anos, com 21, resultados de mais de 6 dígitos no mês, resultados com uma alta rentabilidade, eu nunca conseguiria nos investimentos, ou talvez demoraria longos e longos anos para isso. Uma outra questão também do longo prazo que eu acho muito arriscado é que no trade eu tenho basicamente o controle total ali da minha operação. Então eu sei talvez se vai ter alguns eventos econômicos, alguma notícia ali para sair. Agora no longo prazo eu não sei. Muitas das vezes, como já ocorreu nos últimos anos, algumas crises e pode ocorrer do nada, você tá ali e acontecer uma batida numa torre, uma crise específica vindo de outro país. Então alguma coisa específica acontecer grandiosa e aquilo atrapalhar totalmente os rendimentos dos seus investimentos. Então cair ali 80%, 90%, como ocorreu há 2 anos atrás. Então o longo prazo que você coloca, não, o longo prazo não tem risco, algo do tipo. Pô, a gente já viu várias vezes, em 1929, vimos em 2008, vimos em 2020, crises severas através dos investimentos. Então como assim tem pouco risco?
quando a gente joga para longo prazo, o futuro ele é totalmente incerto. Então, se você simplesmente joga para um prazo muito grande, há um risco muito grande de algo ocorrer e ocorre, não tem como. Então, quanto mais você diminui aquele prazo e ainda usa técnicas gráficas, técnicas direto no preço, aí sim você consegue ter controle e total compreensão de fato da movimentação. Então, a grande questão que você deve entender é que você não precisa ter um lado, ou eu sou trade ou eu sou investidor, mas você entender a diferença de cada um. Um de fato vai gerar sua renda, um de fato você vai operar, vai ser sua profissão. Investimento vai rentabilizar seu capital, só que vai depender de uma fase mais específica da sua vida, porque você só vai conseguir viver dos investimentos e ter um rendimento significativo quando de fato você estiver ali a partir dos milhões. E a grande questão que você precisa entender é que você não precisa tomar um lado, ou eu sou trader ou eu sou investidor. Você pode ser os dois, mas o investimento ele não é capaz de te enriquecer porque ele depende totalmente de uma profissão. Já o trader, ele é uma profissão. Então ele é capaz de potencializar, capaz de multiplicar e capaz de você começar com pouco, começar com mínimo. Já os investimentos, para você viver dele e ter um rendimento significativo, a gente está falando aí das casas dos 7 dígitos, a gente está falando das casas dos milhões. E claro, nesse vídeo não existe uma verdade. Eu apenas expus a minha opinião com base na experiência que eu tenho nos últimos 7 anos de mercado, tanto na área de investimentos quanto na área de trade. Então eu queria saber também a sua opinião do que você acha sobre tudo isso. Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar sua curtida, se inscreve no canal para muito mais conteúdo sobre mercado. Um grande abraço e valeu!